Pois bem, então, uma das causas da vagina larga é a perda do trofismo muscular. O que é trofismo muscular? Esse volume muscular que a gente tem porque a gente exercita. O intestino é preso a vida inteira. E a vida inteira, para fazer cocô, eu tenho que fazer força, esforço evacuatório. Esse esforço evacuatório, gente, a gente tem que ensinar. A gente não teria que fazer essa força expulsiva para baixo. Isso detona o assoalho pélvico. Isso uma vida inteira de evacuatório, lá na frente é prolapso, os órgãos caindo. Isso é ruim, tá? Então a gente deveria aprender a contrair o abdômen fazendo força e soprando o ar para não fazer esse esforço evacuatório. Então, tem outras coisas para ajudar a não ter o esforço evacuatório, colocar um banquinho no qual você apoia os seus pés na frente, ou mesmo uma lata de lixo ali, se ela tem uma tampa, né, você consegue colocar, que não vai quebrar, etc., para o seu joelho elevar. Isso relaxa a musculatura e ajuda a evacuação acontecer de uma forma com menos esforço. Tá? Ou cuidar da sua alimentação. Mas, enfim, você chega, né, a uma certa idade, sente que a vagina está larga e a vida inteira você teve esforço evacuatório, isso piorou. Além disso, você nunca fez exercício do assoalho pélvico. A pessoa teve um parto vaginal com um bebê muito grande, sem preparo, né? O parto vaginal, o benefício do parto normal, natural, não vou falar nisso aqui agora, mas em toda essa campanha do parto normal, o que eu vejo, né, no parto pela via vaginal, o que eu vejo? Que às vezes as pessoas viram para a mulher, né, é uma mulher que nunca exercitou o assoalho pélvico, é obesa, né, ou seja, não se avaliou essas condições, teve sempre um esforço evacuatório, está sobrepeso e não trabalhou esse assoalho pélvico e tem um bebê muito grande, e aí no meio da gestação vira, né, essa mulher, ela quer ter, romantiza esse parto e todo mundo, não, vamos, porque o parto, sim, gente, eu, né, sou aqui a primeira a defender e a incentivar, se você escolhe, eu te ajudo, né, nessa preparação para o parto, ou vários colegas ajudam, mas a gente precisa preparar, porque uma mulher nessa condição, né, estou pintando aí vários fatores de risco, sobrepeso, com constipação, que não tem um preparo, nunca fez um exercício do assoalho pélvico, o bebê está grande, pode ter certeza que o trabalho de parto para esse assoalho pélvico aí, provavelmente ele vai ter consequências. Então, o parto normal é fantástico. E se eu trabalho com a fisioterapia do assoalho pélvico para preparar esse assoalho pélvico, isso vai ser melhor ainda. Eu vou ter condição dessa musculatura entrar e sair, né? Então não vou ter parto vaginal, porque senão eu vou ficar com períneo, vai arrebentar essa musculatura, nunca mais eu vou ser a mesma. Epa, peraí, é a mesma coisa, mulher, vocês já viram mulher que engravida e depois da gravidez faz exercício e o abdômen volta? Se você não viu, pode procurar ao seu redor, que eu tenho certeza que tem um tanto de mulher com, né, o corpo que retoma esse corpo depois da gestação, né, que vai malhar e tem, né, isso volta. Não é? No mês seguinte, esse corpo se adapta para a gestação e ele retorna e ela traz o exercício que dá um corpo. Hoje em dia é o que mais tem mulheres, né, que estão aí com o corpão em cima, até no exagero, né, mas ok, mas é possível. Então esse assoalho pélvico também pode ser trabalhado. Mas vamos pensar, a mulher teve um parto via vaginal, teve muito esforço evacuatório a vida inteira e, inclusive, uma constipação que ficou terrível ao longo da gestação, e o bebê foi grande, e o período expulsivo, o trabalho de parto, gente, é um trabalho, é longo, mas a gente está falando daquele momento que o bebê está passando ali no canal, o bebê, né, demorou muito esse período, porque demora muito para dilatar o período expulsivo, né, ele não é o que mais demora no parto. O que mais demora é o tempo da dilatação acontecer. Então, nossa, mas foi um parto muito traumático, ficou muito tempo, teve que ter auxílio, foi, né, muito esforço. Isso aí contribui para essa sensação posterior da vagina larga, mas tudo isso tem conserto, tá? Estou aqui trazendo as causas. Outra coisa,
a pessoa sempre carregou muito peso, e quando a pessoa trabalha carregando peso, ou sempre malhou muito, sem fazer a respiração adequada, ela vai fazer a mesma sobrecarga no assoalho pélvico de quando a gente faz o esforço evacuatório, prendendo a respiração. Então, se você trabalha carregando peso, qualquer que seja a sua profissão, é preciso aprender a respirar, a soltar o ar e não fazer essa força que prende o ar, porque isso faz uma força, né, de expulsão lá no seu assoalho pélvico. Enfim, principalmente esses fatores aí, né, sobrepeso, né, então a pessoa que fez ou que ficou obesa, né, grande parte do acto diferente nessa musculatura tende a relaxar, tende a afrouxar, né, e isso vai impactar nessa questão da vagina larga. Ou seja, mulher, tem um tanto de risco e de reforço. E o que eu estou te falando isso? É para você ficar deprimida, porque você se identifica com todas essas condições? Não, para identificar que esses são fatores que contribuem, mas que nós podemos, né, melhorar isso com o exercício. Se você passou por tudo, você é uma candidata ao tratamento da né, ou da fisioterapia do assoalho pélvico, tanto porque você tem a vagina larga e sente esse desconforto é legítimo, porque isso é prazer, gente. Tem mulher que fala assim, eu não tenho a do pênis do parceiro. Olha só que ruim, né? Assim, que desconforto ela não saber se está penetrado ou não. Outra coisa que pode influenciar, às vezes ela tem um pouco dessa falta de tônus muscular e pode associar com uma questão anatômica. Tem homens que têm o pênis mais fino, e mesmo que ela não tenha um bom tônus, vai ficar desproporcional. Ou às vezes ela tem isso aqui mais frouxo, né, e esse pênis é mais fino, então vai ter uma questão anatômica aí. Qualquer que seja esse pênis desproporcionalmente fino ou não, a gente pode trabalhar aqui. E a gente deve trabalhar, porque além desse desconforto, essa percepção do pênis na vagina, a parede vaginal ela não é rica em terminações nervosas. Então, não quer dizer que isso aqui te daria prazer sexual, porque eu tenho uma vagina larga com orgasmo, tá? Mas provavelmente isso aqui vai te dar um desconforto, e o desconforto influencia no prazer. Se você está tendo uma relação e você se sente mal porque você está se sentindo frouxa, isso se interfere no prazer sexual mais do que, né, a parede da vagina, ela não é ricamente inervada, tá? Então, né, é uma questão mental, mas você precisa olhar para isso porque você se sente desconfortável. E eu quero cuidar disso também. Mas outra coisa que provavelmente, se você tem esses fatores que trazem a vagina larga, você também tem, muito difícil eu ter falado isso tudo aqui, você não ter algumas coisas como, junto com a vagina larga, uma condição que se chama flatos vaginais, sai ar pela sua vagina, como se você soltasse um pum pela vagina. Pode ser na hora que você está andando, às vezes a pessoa perde muito peso, porque aí também eu perco o coxim gorduroso, né, o acolchoamento gorduroso, aí a musculatura atua de uma forma diferente, né, perder muito peso abruptamente também dá essa sensação, tá? Então, e altera na dinâmica muscular. Então, a pessoa tem flatos vaginais. Às vezes ela não perdeu muito peso, está até sobrepeso, mas está com essa condição aí, né, que a gente falou, todos esses fatores de risco. Então, você perde ar na vagina quando está na relação ou quando está caminhando, né? E isso também é outra condição. Se isso está impactando, provavelmente você tem algum nível de perda de urina. E perder urina não quer dizer que você usa fralda. Quer dizer que na hora que você ri, que você espirra, que você tosse, que você carrega peso, escapa uma gotinha ou um jatinho de xixi. Que você tem, pode até ter, depois que aquele cocô sai duro, você pode ter uma sensação de dificuldade de segurar essas fezes moles que podem estar aí atrás. E às vezes você se limpa e na hora que você vai ao banheiro de novo, você está com a calcinha suja e fala, poxa, será que eu não limpei direito? Isso é uma perdinha, é uma carimbadinha, né? Você não faz cocô na calça, é uma carimbadinha que tem um nome técnico que se chama soiling e que também está associado com toda essa condição associada à vagina larga. Tudo isso é motivo suficiente para você ter uma acompanhamento da terapia do assoalho pélvico. E preste atenção, porque existe uma máxima
um pouco desde nós mulheres, mas toda mulher tende a estar incontinente quando a gente chegar à velhice. Nossa, que peso! Se não fizermos nada para minimizar, provavelmente nós terminará nas fraldas, se a gente tiver uma vida longa. A gente quer viver muito, né? Mas a gente quer viver muito com qualidade. Então, e por condições de sobrecarga de tônus muscular, né? Que não, tá, gente? A própria gestação, essa condição da musculatura do esforço, tudo isso aí contribui. Horrível, tá vendo? Ser mulher, próxima encarnação quero ser homem, como assim? A mulher tem mais esse impacto? Tem. Mas nós podemos reverter isso a nosso favor, sabe por quê? Isso vai acontecer provavelmente se a gente nunca fizer exercício do assoalho pélvico. Por quê? Principalmente porque nós temos um canal vaginal atravessando essa musculatura do assoalho pélvico e eu tenho essa tendência de perder. E ninguém nunca contrair. Gente, mas uma visita à fisioterapia do assoalho pélvico com retorno, assim como você vai ao ginecologista uma vez por ano, vai ao terapeuta do assoalho pélvico. Mas ele não tem. Você vai fazer uma consulta, uma avaliação, ela vai te orientar a exercícios e você vai voltar ali daí 1 ano. Né? Não é nada que vai desbancar você fazer isso. Né, de qualidade de vida, e isso vai minimizar, isso vai te dar uma melhor função da musculatura do assoalho pélvico, vai te dar, né, uma melhora potencial aí, né, dessas funções, tanto das funções de lubrificação, de prazer, como também, não estou interessado em nada disso, mas isso vai te ensinar a prevenir, exercícios que vão prevenir. Se eu não faço nada, eu termino incontinente, mas se eu faço, eu reverto isso. É a mesma coisa de achar que todo mundo tem que terminar com artrose e sem andar e com a musculatura flácida. Quantas pessoas a gente vê que chega aos 70, aos 80 anos com boa condição física, de mobilidade, porque faz o exercício. Então, nós estamos falando de uma condição reversível. Ela é muito a gente olha para isso, mas ela é reversível.